Pergunta de Gabriel da Silva. Nirvana e Satori são a mesma coisa? Não, são dois conceitos diferentes. Nirvana, às vezes as pessoas pensam que é um lugar, ou um céu, ou um paraíso, coisa assim. Muitas vezes aparece nos filmes essa confusão. Mas Nirvana quer dizer um fogo extinto. O fogo das paixões está extinto, e então há paz. Esse mesmo mundo aqui agora, ao mesmo tempo é samsara, o mundo da perambulação, dos desejos, da insatisfação. E este mesmo mundo pode ser nirvana. Basta que seu olhar seja um olhar como o olhar de Buda. Se você tirar os seus olhos cheios de obscuridade e cheios de visões distorcidas e trocar pelos olhos de Buda, esse mundo de samsara é o mundo do nirvana. Porque a diferença está no nosso olhar, não está no mundo em volta. E Satori, em uma observação sobre a pronúncia dessas palavras, né? As palavras em sânscrito têm acentuações normalmente proparoxítonas ou paroxítonas, como é o caso de nirvana, né? Satori é uma palavra japonesa. Então, todas as sílabas têm o mesmo peso. Não é nem satori, nem satori. Né? É satori. Isso é um pouco difícil para nós, porque estamos sempre habituados a acentuar algumas sílabas de uma palavra. Mas, na realidade, é como se fossem três sílabas todas iguais. E satori é um estado de despertar, em que não seja só a experiência de despertar, que não é tão rara, nós chamamos da experiência mística, Kensho, né? E distinguimos de Satori, porque aquele que tem Satori é a pessoa que pode retornar ao Kensho a qualquer momento. Kensho está disponível para ele. A experiência mística faz parte da sua vida. Todo o tempo é um estágio de realização espiritual bastante alto. Pergunta de Eduardo San. Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. Sensei, obrigado pelos ensinamentos. Alcançar o Satori é alcançar o despertar? Eu tenho ensinado da seguinte forma: se você pratica Zazen, vai ter experiências de dhyana, são relativamente fáceis. As experiências de Samadhi são mais difíceis. Mas mesmo que você apenas cultive dhyana, pode surgir uma experiência de Kensho. Kensho é ver sua própria natureza. Quando você tem essa experiência, ela é um relâmpago de iluminação. Normalmente, ela dura pouco tempo e você não sabe como voltar lá. Alcançar o Satori, como eu falei, é alcançar o domínio da experiência de Kensho, sabendo como retornar a ele a qualquer momento. Então, aí torna-se a sua vida normal. E só o Satori poderia ser chamado realmente de iluminação, no sentido em que normalmente essa palavra é expressada. Mas quando você tem uma experiência de Kensho, tem uma experiência de despertar. E ela não é tão incomum assim. E tem a grande virtude de que quando você experimenta, você não precisa acreditar que existe. Você sabe. Porque o importante é saber, não é acreditar. O papel do professor no Zen é ser um orientador, que indica como você pode chegar até uma experiência espiritual.
ele não pode dar a experiência a você, você tem que trabalhar para obtê-la por si mesmo. Enquanto você estiver arrastado por paixões mundanas, por suas próprias opiniões, seus próprios pensamentos, seu orgulho pessoal e tudo mais, você não vai conseguir. Abdicando da sua vaidade de si mesmo, que você pode chegar a algum ponto. Obrigado, Sensei. Pergunta de Leila Muniz. Sensei, o ascetismo consiste na prática de dogmas ou de leis rígidas apenas? O ascetismo é comum a muitas práticas religiosas, né? E realmente ele significa práticas severas, normalmente que mortificam o corpo e os sentidos. Pergunta de Felipe. Boa noite, Sensei Sangha. Para além desse período do despertar de Buda, como o budismo vê o Natal cristão? Há alguma consideração? Não há o que considerar, porque o budismo é 500 anos anterior ao cristianismo. E o festejo do Natal ele só surge no início da era cristã, alguns séculos depois da morte de Cristo, confundindo-se com o solstício de verão, que era uma festa romana importante, em que se festejava a data do dia mais longo e da noite mais curta. Essa festa, que era uma festa pagã, foi sendo substituída pela festa cristã de propósito. Foi uma maneira de abafar aquela festa pagã tradicional entre os romanos. E por isso, então, surgiu o Natal. Isto aí está aproximadamente uns 800 anos depois do nascimento de Buda, e, portanto, o budismo não tem nenhuma consideração a fazer a respeito do Natal. Mas se você quiser festejar o Natal junto com a sua família que é cristã, esteja à vontade. Buda não se importa nem um pouco com isso. Para como o Buda está extinto, para ele está tudo muito bem, e para mim também está tudo muito bem.